Bem, pessoal, nos sistemas tradicionais de drenagem, que vai ter as medidas que são referentes à microdrenagem e as medidas referentes à macrodrenagem. Nessa aula, a gente vai ver um pouco mais sobre a parte da microdrenagem. Então, antes de falar propriamente sobre a microdrenagem, eu queria mostrar para vocês aqui como que é o sistema tradicional de drenagem urbana. A gente tem a coleta da água da chuva, geralmente aqui pelas sarjetas, por meio de bocas de lobo. Eu posso ter tubos de ligação que ligam as bocas de lobo até uma galeria de drenagem de diâmetro maior, que posteriormente vai conduzir essa água de chuva para o seu local de disposição final. E aí eu vou ter uma tubulação aqui para a água da chuva, outra tubulação, como a gente já estudou nesse sistema tradicional separador, para a água residuária, para o esgoto, e uma outra tubulação aqui para a água potável, né, para a água de abastecimento. Só relembrando aqui para vocês que a água potável de abastecimento, a tubulação deve estar sempre acima da tubulação de esgoto para não haver contaminação cruzada entre essas duas águas. E aí eu vou ter também um sistema aqui de drenagem, geralmente como tem diâmetro maior, fica centralizada na via. E isso acontece dos dois lados da via. A água coletada aqui nas sarjetas é encaminhada para a galeria de drenagem aqui, tanto de um lado quanto do outro da via. Portanto, nesse sistema tradicional de drenagem urbana, a gente tem a parte da microdrenagem, que são as estruturas que coletam diretamente a água da chuva na área urbana, formada por bueiros e tubulações de menor diâmetro. Então, são aquelas obras micro, certo? Como o próprio nome diz, micro, de menor dimensão. E a macrodrenagem vai receber água da chuva coletada por essas estruturas da microdrenagem. Então, ela tem dimensão maior e vão coletar e vão receber as vazões da microdrenagem, sendo, portanto, obras de maior porte. Na microdrenagem, como eu falei para vocês, elas conduzem diretamente a água de escoamento superficial para galerias ou para canais urbanos. É constituída a microdrenagem de pavimentos, guias, sarjetas, boca de lobo, postos de visita, galerias de água pluviais e canais de pequena dimensão. São aquelas infraestruturas que estão nas vias públicas que vão receber diretamente a água que cai numa zona urbana. E elas minimizam consideravelmente os impactos decorrentes das grandes vazões de chuva, né, numa área urbana, evitando as interferências no tráfego de pedestres, de veículos e também danos a propriedades públicas e privadas. Como a gente viu anteriormente, a pavimentação, o tipo de pavimentação interfere diretamente na forma daquele coeficiente de escoamento superficial, portanto, na vazão escoada superficialmente. Então, também é um elemento de drenagem a questão da pavimentação, seja ela, né, por paralelepípedo ou asfalto, ou tipos de pavimentos permeáveis, também vão influenciar diretamente nos aspectos de drenagem. As guias, as sarjetas, boca de lobo, postos de visitas, galerias e canais são aqueles associados ao tempo de recorrência, né, de até 2 ou 5 anos, em que as precipitações são mais reduzidas. Eu vou passar aqui para vocês sobre cada um desses elementos da microdrenagem, mas só relembrando que tem aqui a guia, que seria o meio-fio, a diferença do degrau entre a calçada e a rua. A sarjeta é esse local, né, de inclinação que há entre a rua e a calçada e a guia, o meio-fio. A boca de lobo é o espaçamento por onde a água, né, vai ser coletada para ir para uma galeria de drenagem. Então, iniciando aqui com a sarjeta, ela é um elemento de drenagem para vias públicas. É formada uma calha entre o passeio, entre a guia e a via pública, de forma que a água ela possa escoar com determinada inclinação, para que a água ela seja encaminhada até o ponto onde ela vai ser coletada, que geralmente é uma boca de lobo. Então, a sarjeta também vai precisar ser dotada tanto dessa inclinação, quanto também em relação à altura da sarjeta, em relação à via e em relação aqui ao passeio público. O meio-fio é uma pedra, né, o concreto pré-moldado, que seria associado ao degrau que existe entre a rua e a calçada. Então, para vocês conseguirem memorizar e lembrar, é só lembrar da mãe de vocês, quando vocês eram pequenos, correndo na rua, e a mãe falava: ei, menino, cuidado para não cair, bater a cabeça no meio-fio. Pronto, o meio-fio é aquele degrau que existe entre a rua e a calçada. E aí, tecnicamente falando, ele também pode ser conhecido como guia. Deve ter uma altura projetada de 15 centímetros para propiciar essa inclinação
necessária para a sarjeta. E a sarjeta, por sua vez, ela também deve ter uma largura específica para cada situação, uma vez que muito alta pode ter uma danificação, por exemplo, na porta dos carros, e as muito curtas não vão dar vazão propícia para a água escoar por elas. Então, ela vai acabar indo para a via, né? Ou então subindo para a calçada. Aqui, ó, um exemplo que eu posso citar de problemas em relação ao dimensionamento de sarjeta. Quando estiver muito baixa, pode acontecer do carro não conseguir ultrapassar essa sarjeta sem haver algum dano material. Então, a sarjeta é esse espaçamento, essa inclinação que existe aqui entre a via, entre a rua e o meio-fio, ou também chamada de guia. A boca de lobo, também outro dispositivo da microdrenagem, ela vai servir para captação da água pluvial e fica localizada na sarjeta. Você pode encontrar alguns tipos de boca de lobo diferentes. Essas aqui de grade e também dupla, podem ser empregadas, mas também pode-se ter, né, bocas de lobo sem gradeamento, como é o caso dessa foto aqui. Mas esse gradeamento ele vai ser importante para reter resíduos sólidos, para que esses resíduos eles não venham a entrar na galeria e vir a causar obstrução no escoamento da água pluvial. E como eu já destaquei aqui para vocês outra vez, é importante se dotar de manutenção dessas bocas de lobo, principalmente em relação à limpeza da boca de lobo, para que ela não venha a ficar obstruída devido a depósitos de resíduos sólidos que podem vir parar aqui na entrada da boca de lobo. Então, podemos ter, né, diversos tipos de boca de lobo. Simples de guia, eu vou ter a abertura aqui na própria calçada, na própria guia. Posso ter as grelhas que são localizadas nas sarjetas. E eu posso ter tanto uma simples quanto também bocas de lobos combinadas. E a escolha dessas bocas de lobo, o dimensionamento delas, a escolha de qual tipo de boca de lobo adotar vai depender do escoamento da água da chuva, do local que está se projetando esse sistema de microdrenagem, quais são as vazões de escoamento que acontecem naquela bacia hidrográfica e o que é necessário se ter para conseguir coletar as águas de chuva através de bocas de lobo. Como eu falei para vocês, essas bocas de lobo são caixas de captação que são colocadas ao longo da sarjeta para captar e conduzir a água da chuva para alguma galeria. Normalmente elas são colocadas em dupla, em cada lado da rua a gente vai encontrar uma boca de lobo, e elas são dispostas na via a cada 40 ou 100 metros de via, né, linear, de rua linear, e elas atendem uma área de 300 a 800 metros quadrados. E como eu já falei, esse dimensionamento vai depender das vazões de escoamento superficial de cada bacia hidrográfica. O tubo de ligação é uma tubulação, um conduto, que leva a água coletada na boca de lobo até alguma galeria de drenagem, ou então diretamente a algum canal de drenagem. Eles requerem uma análise detalhada do projetista para que não se tenha entupimento, por exemplo, desses tubos de ligação, que prejudique tanto a galeria como também a boca de lobo que está associada a esse tubo de ligação. Da mesma forma que para a parte de esgoto de água residuária, a gente também vai precisar dispor de postos de visita para as galerias de drenagem de água pluvial. São situados em pontos previamente determinados, né, projetados, que vão permitir a inspeção e a limpeza desses canais subterrâneos. E aí eles vão ser dispostos também com base naqueles parâmetros que a gente viu lá para a parte de esgoto. No início de uma rede pluvial, na mudança de direção de rede ou mudança de seção de canalização, de declividade de canalização, sendo que a distância máxima entre um posto de visita e outro deve ser entre 100 e 200 metros. E aí a gente vai conseguir identificar a diferença do poço de visita de água de chuva pela água pluvial com base nas tampas. Então, cada tampa vai ter sua nomenclatura, que também é determinado pelas NBRs, em que é possível se identificar a qual galeria, a qual canal de drenagem está ligado àquele poço de visita. Se é um poço de visita para esgoto ou se é para água pluvial. Outro dispositivo da microdrenagem são as caixas de ligação. São câmaras não visitáveis, permitem a interligação da boca de lobo e a canalização por meio de um tubo de ligação. E também vai ser necessário você fazer manutenção e limpeza nessa ligação que existe entre a boca de lobo e as galerias de drenagem. De maneira geral, esses dispositivos, quando dispostos na rua, a gente vai ter as bocas de lobo, como eu falei, geralmente em dupla, né? Em cada lado da via vai ser disposta uma boca de lobo. Essas bocas de lobo elas vão ser
interconectadas aqui a um posto de visita através de um tubo de ligação. E eu posso dotar de caixas de ligação aqui entre os postos de visita, para que eu consiga economizar com a construção de um posto de visita. E aqui eu vou ter o coletor, né, a galeria de água pluvial passando no centro da rua. As galerias, portanto, vão ser também canalizações, elas vão escoar a água da chuva que vem da boca de lobo dos condutos, são canais de pequena dimensão, que é para justamente receber essas águas da microdrenagem. Então, aqui novamente, a gente tem aqui o número 1, seriam as bocas coletoras, as bocas de lobo. Essa boca de lobo se liga a uma caixa de ligação através de um tubo de ligação. A gente vai ter essas caixas de ligação ligadas a um posto de visita, e esse posto de visita vai estar localizado aqui sempre na galeria de drenagem. E essas bocas de lobo, elas vão coletar a água que está escoando aqui na sarjeta das vias. Então, de maneira geral, são esses componentes que constituem o sistema de microdrenagem.